Olá, sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos continuar com o nosso assunto de números inteiros. Aí são alguns dos assuntos que nós já vimos, né? Hoje vamos estar revisando alguns deles. A reta numérica, por exemplo, nós vimos onde é a posição de cada um dos números inteiros. Nós temos nesse caso aí o ponto A, C e B. E nós chamamos cada um desses pontos de abscissa. Por exemplo, o menos 5 está no ponto A, né? Então, nós chamamos de menos 5 é a abscissa do ponto A. O menos 1 é a abscissa do ponto C e o 7 é a abscissa do ponto B. Uma outra coisa que nós vimos são números opostos ou simétricos. Números opostos ou simétricos são aqueles que têm a mesma medida com relação ao zero. Por exemplo, o menos 1. Ó. O oposto de menos 4 é o próprio mais 4. O oposto do mais 7 é o menos 7. Então, basta inverter o sinal que nós obtemos aí o número oposto. É menos 7 no caso. Então, basta inverter o sinal que nós temos aí o número oposto. Uma outra coisa que vimos foi o módulo ou o valor absoluto, que é a mesma coisa, tá bom? Módulo ou valor absoluto é a distância de qualquer número até a origem zero. Por exemplo, a distância do menos 2 até o zero, eu chamo de módulo, a distância do menos 3 até o zero, e assim por diante. Como é que a gente faz esse cálculo? Eu quero descobrir qual é o módulo, por exemplo, do menos 4. Então, o módulo do menos 4, vamos contar do menos 4 até o zero, quantas unidades que nós temos? 1, 2, 3, 4. Então, o módulo do menos 4 é 4. E o módulo do mais 45? Então, sempre eu preciso de uma reta para poder contar? Não. Basta colocarmos o número sem o sinal. Colocando o número sem o sinal, nós vamos ter essa medida exata. Do mais 7 é o próprio 7. Como que nós fazemos a adição com números iguais? A adição com números iguais, gente, nós vimos que se os sinais forem iguais, nós vamos somar esses valores, que no caso dá 24 mais 12, 36, e o sinal nós repetimos, conservamos. No segundo caso, menos 24 mais menos 12, os sinais são iguais, então vamos somar 24 mais 12, 36, e o sinal repetir. Agora, com os sinais diferentes, percebam que aí os sinais são diferentes. Ó. Se os sinais são diferentes, nós vamos diminuir ao invés de somar. Então, nós vamos fazer o 24 menos o 12, que dá 12. E observem, o número maior módulo é o 24, então a gente coloca o mais. Menos 24 mais 12 subtrai também, já que os sinais são diferentes, e conserva o sinal do 24, que é menos. Então, resumindo, somam, né, sinais iguais e sinais diferentes subtraem. Já na subtração, nós vamos fazer a soma do primeiro número, repete o primeiro número, na verdade, e nós mudamos o sinal do segundo. Então, somamos o primeiro pelo oposto do segundo e vamos resolver a mesma coisa que fizemos agora na anterior. Sinais diferentes subtrai e conserva o mais do 24. Ó, percebam, temos 24, vamos repetir o menos 24. Trocamos o sinal do meio por mais e o sinal do segundo número a gente coloca o seu oposto, que é mais 12. Agora vamos resolver. Sinais diferentes, diminui, menos 12. Mais 24 menos menos 12, a mesma coisa. Vamos repetir o primeiro, trocar o sinal e trocar também o sinal do segundo. Sinais iguais, vamos fazer o quê? Vamos somar, dá 36 e conservar o sinal que está repetindo. Nesse quarto caso, a mesma coisa. Menos 24, vamos trocar o sinal pelo oposto, somar pelo oposto. Sinais iguais, vamos somar 24 mais 12, coloca o número e repete o sinal. Ainda revendo, vamos resolver essa expressão um pouquinho maior, tá? Então, vamos fazer o seguinte, nós juntamos os que têm sinais iguais, mais 5, mais 8 e mais 10, percebam que os sinais são iguais. Então, a gente escreve primeiro esses números que têm os sinais repetidos, tá? Depois, nós vamos colocar os de menos. Mais menos 3 e mais menos 4. Fez isso, vamos somar tudo aquilo que tem sinal igual.
Então, vamos somar o 5 mais o 8 mais o 10 e depois o 3 mais o 4. Somar o 5 mais o 8 mais o 10, que dá igual a 23. E nós vamos repetir o sinal que está se repetindo, tá? A mesma coisa aí com o 3 e o 4. Os sinais são iguais, somamos e repete o sinal menos. No final, como os sinais eles são diferentes, ao invés de somar, nós vamos subtrair. 23 menos o 7, 16. 16, repete o sinal do maior. Esse é o nosso resultado. Vamos ver mais um exemplo. Primeira coisa, juntar aquilo que tem sinal igual. O mais 30, o mais 10 e o mais 15. Então, nós reescrevemos esses números que têm os sinais iguais, certo? Todos aqueles que têm sinal positivo. Aqueles que preferem fazer de um outro modo não tem problema, mas esse facilita bastante. Agora, vamos colocar aqueles que têm um sinal de menos. Menos 45 e menos 30. Feito isso, vamos somar o que tem sinal igual. Vamos somar o 10 com o 30 com o 15, que dá igual a 55. Somamos e repetimos o sinal de mais. A mesma coisa com 45 e 30. Sinais são iguais, vamos somar 45 mais e o sinal nós repetimos. No final, o que a gente tem? Sinais diferentes, então subtraímos e colocamos o menos, que é o sinal do maior, né? O 75 é o maior número. Então, nós colocamos o menos, repetimos. 2, na questão da página 38 e 39, certo? Vamos calcular isso aqui. Primeiro, a gente vai procurar uma questão equivalente, uma soma equivalente, que é fazer a mesma coisa que nós fazemos agora anteriormente. Repetir o primeiro número e inverter o sinal do segundo, ou seja, somar com o oposto. Agora, nós vamos resolver. Se os sinais são diferentes, nós vamos subtrair. Dá 22 e conservamos o sinal do maior mais. Na letra B, temos a mesma coisa. Repetimos o primeiro valor e trocamos o sinal do segundo, invertemos, né? Colocamos o oposto. Como os sinais são diferentes, eu tenho mais e eu tenho menos, nós vamos subtrair. Subtraímos, nós vamos ter como resultado o número 11. E o 86 tem um valor absoluto maior, colocamos o menos. Na letra C, repetimos também o primeiro valor, trocamos pelo oposto do segundo. E nesse caso, olha, percebam, temos sinais iguais, 2 menos. Então, ao invés de subtrair, vamos somar. Conservamos o sinal. Letra D, a mesma coisa. Então, percebam que não é difícil, né, gente? Nós sempre repetimos na subtração o primeiro número, trocamos o sinal do segundo número e ao invés de fazer uma subtração, a gente repete o mais, né? Coloca uma adição. Sinais iguais, soma, sinais diferentes, diminui. E lembrar de conservar o sinal do maior. Na letra E, vamos repetir o primeiro, mais 58, trocar o sinal por um sinal de mais e colocar o oposto de 36, que é menos 36. Os sinais são iguais ou diferentes? São diferentes, então vamos subtrair. Sempre observe se os sinais são iguais ou diferentes. Subtraindo o 58 por 36, temos 22. E conservamos o sinal do maior, que é mais. Na questão 3, nós vamos fazer a mesma coisa, gente. Nós vamos resolver, mas vamos dizer se o resultado ele pertence aos inteiros ou naturais. Na letra A, nós vamos ter 53 como resultado, e o 53 pertence ao natural, né? Já que é um número inteiro e positivo. E já que pertence ao natural, também ele é inteiro. 12 menos 12, 0, né? O 0 ele pertence tanto aos naturais como aos inteiros. Na letra C, 37 menos 76 dá 39. 39, conservamos o sinal do maior e o 39, como é negativo, só pertence aos inteiros. A mesma coisa com o menos 58. Ele é negativo, pertence apenas aos inteiros. Na letra E, temos 0 como resultado, então pertence aos dois conjuntos. F, menos 293, então pertence somente aos inteiros. 504 menos 505 menos 1. Como é negativo, pertence aos inteiros apenas. Né, esse resultado aí, então pertence aos naturais e aos inteiros também. Alguma pergunta, gente? Qualquer dúvida, lembrem, pode mandar um WhatsApp. Pode perguntar, tá certo? Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.